Paz, irmãos. Amém? Lucas capítulo 10, do 25 até o 37. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 até o 37. Eu te convido gentilmente para se colocar em pé, se você puder. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 em diante, diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e espancaram-o, se retiraram e deixaram-o meio que morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitou nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos malfeitores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Essa palavra não é de homens, essa palavra não é de denominação, essa palavra é do Senhor. Então faz conforme te apraz. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós temos percebido ao longo da nossa vida cristã que alguns textos, que por mais comuns que sejam, alguns textos que por mais conhecidos de nós, eles têm caído no esquecimento do nosso coração. Eu acredito que o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, está levantando um exército e uma multidão de vencedores, que é a igreja que vai reinar e vencer com Cristo para sempre. Mas eu tenho também absoluta certeza que o Senhor não vai preparar esse exército de qualquer maneira. Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus de justiça, e Ele é um Deus que tem critério, e tudo que faz é em cima de processo. E nessa noite, quando a gente toma um texto como esse, que no primeiro momento parece muito comum, mas que começa a trabalhar
uma questão de amor interior de cada um de nós. O Senhor começa a sinalizar e abrir os nossos olhos para nós vermos qual é a forma que nós temos procedido. Porque é muito fácil servir ao Senhor e ser crente dentro da igreja. É muito fácil estar aqui numa noite como essa, adorar Jesus, mas quando a gente sai daqui, é a nossa segunda-feira, a terça e a quarta que vai dizer quem nós somos. Uma coisa é verdadeira para nós. Eu gostaria que você pudesse ser de fato quem você é quando ninguém está te vendo. Quando não tem ninguém perto de você. Quando os teus pais resolveram fazer uma viagem final de semana e você ficou em casa sozinho, quem é você nessa hora? Eu queria que o Espírito Santo nessa noite perguntasse ao teu coração: quem é você, marido, quando a tua esposa está longe de você? Esposas, quem é você quando seu marido não está próximo de você e os teus filhos também não estão? Foi exatamente isso que Jesus confrontou aquele homem. Não era um homem qualquer, era um mestre, um doutor da lei. Nós já falamos sobre isso aqui. Eu acredito que seja um homem com a mesma envergadura de sabedoria que Nicodemos tinha. Está registrado em João capítulo 3. A palavra de Deus diz que Nicodemos era um homem que refletia sobre a Torá, era um homem que conhecia do Pentateuco, era um homem que era muito sábio. Conhecia todas as coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: os nossos achismos e o nosso conhecimento, quando eles estão diante de Jesus, eles se tornam a nada, porque Jesus é a nossa fonte de sabedoria. E aí é exemplo do que Jesus fez com Nicodemos. Jesus usou de uma parábola. E eu fico pensando por que é que o judeu nunca fala: eu vou a Jerusalém. Ele nunca diz essa expressão que eu estou falando agora. Ele fala: eu subo a Jerusalém. Quando ele está em Jerusalém e quer ir embora, ele diz: eu vou descer de Jerusalém. E Jesus começa a aplicar alguns ensinamentos para ensinar aquele religioso uma prática que Deus deseja de nós. Nessa noite, eu pretendo, em poucas palavras, refletir com você em 4 tipos de pessoas. 4 tipos de gente. 4 tipos de crente. 4 tipos de pessoas que talvez estejam na sua igreja, estejam na sua célula e estejam no meio da sua família. E a primeira delas que eu queria conversar com você nessa noite é sobre o ladrão e o salteador. O ladrão. Pensa na sua cabecinha aí, o que é que um ladrão faz? Chegar um ladrão dentro da nossa casa e fala: eu sou um ladrão. Você acha que ele foi para lá para botar remédio na sua ferida? O que é que ele foi fazer? Roubar. O ladrão, ele existe para roubar. E aqui eu quero exemplificar o ladrão para o nosso contexto atual com os espertalhões. Repita comigo: espertalhões, bem poético. Os espertalhões. Existem pessoas que pensam que sabem tudo. Menosprezam a pouca sabedoria que alguns têm. Eu afirmo isso que eu vou te dizer. Eu estudei teologia para não saber muita coisa, mas para entender que eu preciso avançar em muito. Isso não me dá direito de eu peitar ninguém na rua, nem os meus discípulos. Eu estudei teologia para conduzir melhor a minha própria vida. Tudo que Deus te dá para você conhecer e saber é para você salvar primeiro a você mesmo.
ser um homem e uma mulher humilde, ser um homem e uma mulher que lave os pés dos outros, que esteja sempre pronto a servir. Mas o salteador, a sua característica era uma característica muito séria. Foi ele que deu aquela coça que Jesus contou a parábola. Um homem estava lá machucado, ele deu essa coça nesse homem, roubou tudo que esse homem tinha e não ficou para contar a história. O ladrão sempre vai embora. Mas como que isso se aplicaria a nós? Lá na célula você vai entender melhor esse assunto. Escute aqui comigo. Pessoas que às vezes vão comprar um bem, uma casa ou um carro de alguém. Para que vão comprar carro, está olhando o carro do sujeito maravilhosamente bem, aquele carro em pezinho, mas você é espertalhão, tem dinheiro para pagar aquele carro, mas disse: eu tenho que tirar alguma coisa desse carro. Eu tenho que ir na conversa com os meus amigos dizer: ele pediu tanto, eu paguei tanto. Aí vai no cano de descarga e faz assim, ó, está queimando, para poder depreciar o bem dos outros. Eu quero te falar, se você tem esse tipo de prática, o Senhor tem você como salteador. Aquele que deprecia as coisas dos outros. Ou vou falar uma coisa, outra melhor. A pessoa que não pôde namorar aquele garoto que todo mundo queria na faculdade. Mas aquelazinha que era mais enjabradinha conseguiu pegar aquele Tom Cruise. E as pessoas batendo papo: mas por que ela e não eu? Olha o cabelo dela, olha a cor da pele dela. E aí começa a dizer: mas também deve não prestar para nada isso aí. Começa a depreciar as coisas dos outros. Eu quero dizer que isso são coisas do maligno. E a tua vitória vai retardar muito. Quem conhece um ladrão que prosperou muito e deu testemunho? Quem conhece um ladrão que roubou muito e foi próspero? Todo ladrão, você sabe qual é o fim dele. E tem ladrão e salteador dentro das igrejas. Ladrões e salteadores espirituais. Os espertalhões, que tem uma frase muito conhecida: amizade é amizade, negócio é negócio. Eu quero te dizer que Deus te chama para você ser discípulo e ser concidadão do reino dos céus. Vai chegar uma hora que a minha vida e a tua vida vai deixar de existir nessa terra e nós vamos entrar numa terra de santidade. Nós vamos subir para Jerusalém, porque esse não é o nosso lugar. Vai ficar para trás todo motivo da nossa esperteza, porque o que vai tocar a nossa vida é a nossa sinceridade e o coração sincero diante de Deus. Nessa noite, eu gostaria que você jogasse essas armas fora e começasse a refletir a sua vida. Segunda pessoa, que nós, tipo de gente, sacerdote. O sacerdote a gente pode entender como uma pessoa que tem desapontamentos por alguém. É uma pessoa indiferente. A palavra de Deus diz que o sacerdote passou perto do homem que estava machucado e não fez caso daquele homem. Eu fico pensando, é uma coisa que deve fazer muito mal a algumas pessoas, esposas, maridos, mães, pais, alguém chegar para nós e fazer assim, ó. E eu com isso? Você vem com seu coração, às vezes, todo quebrantado. Você vem buscando socorro para a sua vida. E chega um descaso total com a sua vida. E eu quero dizer que há muitas células que têm morrido por causa do demônio chamado descaso. Um desprezo a uma pessoa é pior do que um tapa no rosto, porque você expõe a vida da pessoa, e Jesus sempre agregou as pessoas. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você esteja desprezando uma pessoa hoje, que esteja passando por um momento de dificuldade, mas amanhã, o mês que vem, o ano que vem, você pode encontrar com ele em Jerusalém, e talvez estejamos desprezando um apóstolo Paulo. O Senhor nos chama para a gente ter um coração de Barnabé. Um coração
que acredita nas pessoas, no coração das pessoas, não pelo que elas têm de bens materiais, não que elas apresentam no seu exterior, mas pelo que elas têm no coração. O Senhor, nesta noite, quer ministrar nesse lugar visão espiritual. Ele quer nos dar uma visão de águias para a gente poder caminhar na sua presença de maneira correta, porque nós não somos salteadores e nem somos sacerdotes que apenas têm convivência com o lugar santo, mas não alcançou a santidade. Eu sou filho de crente, me criei num ambiente crente, e é crente mesmo, crentão. Vovô era da Assembleia de Deus, papai da Assembleia de Deus, eu assembleanozinho também, menos descalibrado, mas era. Mas eu me criei num ambiente. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas, filhos mais propensos a desviar da fé são os filhos de crente. Sabe por quê? Ele acha que ele é próprio do ambiente sagrado, ele acha que aquilo tudo faz parte dele. Deixa eu falar uma coisa para você, se eu não me engano, 1 de Samuel, capítulo 2, o que é que aconteceu com os filhos de Eli? Morreram todos eles de vergonha, porque o Senhor os amaldiçoou, porque por falta de correção, os meninos introduziram coisas imundas no meio do santo dos santos. Eu quero te dizer uma coisa, o filho do ímpio, que está lá fora, não vai entrar na casa do Senhor e introduzir coisas imundas, mas o filho de crente tem trânsito nesse lugar. Eu quero convidar todo filho de crente que estiver aqui nessa noite, para se converter a Jesus. Saber que o fato do seu pai, da sua mãe e de seus avós estarem na presença do Senhor, você precisa ter a sua experiência com o Senhor. Porque o que o Senhor fez neles, seus antepassados, e através deles, quer fazer maior com você. Ah, irmãos, meu avô foi usado poderosamente, papai tem sido usado poderosamente, mas eu digo para Deus, Senhor, eu quero ir mais além do que eles foram. Os meus filhos vão mais além do que eu fui. Porque essa é a tua promessa para a nossa vida. Então, o sacerdote é aquele que fica onde? Aonde que mora o sacerdote? Ele fica no santuário. Sacerdote é aquele cara que fica no santuário. Ele fica assim, tal, fala com a galera lá embaixo, mas ele está aqui. O sacerdote no Antigo Testamento, ele era tipo, desculpa a expressão, o cara. E eu já contei aqui o que eles faziam lá na antiga Jerusalém. A grana entrava no templo, não pelas ofertas alçadas, a grana entrava no templo pelas falcatruas da religiosidade. De ano em ano todo mundo tinha que ir em Jerusalém e levar o seu cordeiro para o sacrifício, e os caras pagavam muito dinheiro pelo cordeiro. E o que é que o sacerdote combinava com a galera que estava lá na porta? Você chega lá na porta, quando chegar assim o cordeiro, você diz, esse cordeiro não serve. Então tinha que voltar, jogar fora. Não serve para oferta, tem que jogar fora. E tinha que comprar outro. Sabe o que o sacerdote, combinado com o pessoal ali da porta, fazia? Passava com o cordeiro pela porta dos fundos, ia lá para o pátio e botava no mesmo lugar para ser comprado de novo. Essas coisas, queridos, vêm dó. Porque aonde falta a presença do Senhor, existe toda a sorte de imoralidade, existe toda a sorte de mentira, existe toda a sorte de concupiscências. Então eu quero te convidar nesta noite, não seja alguém que seja simpático ao templo, mas seja você o templo do Senhor, porque aonde você for, a glória do Senhor vai te acompanhar. Você não precisa de lugar para adorar. Onde você estiver, é terra santa, e ali o Senhor vai revelar você. Deus quer mudar essas coisas no nosso coração, queridos. Do mesmo jeito que a Arca da Aliança, lá no antigo Israel, era transportada no ombro dos homens. Nós, os homens, temos uma mania muito grande, muito feia. Nós queremos facilitar as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que a arca é conduzida nos ombros.
E os filisteus que queriam a glória de Deus, mas não queriam levar o peso da glória de Deus. Repita comigo, a glória de Deus, tem peso. Que a glória, mas não quer levar o peso da glória. Tem muita gente que quer que Deus cure a sua família, quer que Deus abra a porta do céu, quer que Deus dê filho, quer que Deus dê dinheiro, mas não quer levar o peso da glória de Deus. Os filisteus não tinham legitimidade para carregar a arca da aliança. Compraram bois e colocaram a arca de Deus sobre os bois. E o Senhor disse que não tinha prazer naquelas coisas. Eu quero te dizer nessa noite que há muitas pessoas ainda falando de ambiente de santidade, que conhece a Bíblia, sabe orar, sabe fazer muita coisa, mas não tem autoridade para carregar o peso da glória. A glória de Deus não se adquire em banco de faculdade, a glória de Deus se adquire numa vida de intimidade. E o Senhor levanta Davi, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9 em diante, e diz para Davi, a arca precisa voltar para Jerusalém. E Davi vai lá e começa a fazer tudo de novo, e coloca a arca nos lombos dos homens que tinham legitimidade. Eu quero te dizer nessa noite, Deus quer te usar. Deus quer fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Mas busque a santidade do Senhor. Busque enquanto é tempo. Leve Deus a sério. Porque Deus é Deus de poder. E tudo que Ele faz, Ele cumpre. E você é um instrumento na mão de Deus. Para trás ficarão toda a nossa vergonha. Porque Deus tem um futuro de vitória para mim e para você. Mas continue profetizando o nome do Senhor. Terceira pessoa que eu queria elencar para você. Os levitas. Levita, nós temos uma mania, a pastora Nadiege já esteve aqui e deu assim uma aula de que é levita para os irmãos, e eu estive aqui para os irmãos do louvor, e eu estive aqui, e eu espero em nome de Jesus que eles tenham aprendido essa lição. Levita pode ser encarado como o negligente, aquele que não assume compromisso, aquele que na tua frente diz que vai fazer, mas quando vira as costas, não vou fazer nada. O levita pode ser comparado com aquele que diz para a irmã do ministério infantil, pode contar comigo, e à noite não está aqui. O levita pode ser comparado com aquele que diz para o líder de célula, pode contar comigo, e não vai. O levita é aquele que não tem vergonha de expor a palavra de Deus, de botar a palavra de Deus em escândalo e ao ridículo. Ele não tem compromisso com nada, mas quer estar no meio da multidão. O levita é aquele que quer destaque, mas não quer se comprometer. Será que isso mexe com o teu coração em alguma coisa? Eu fui surpreendido no meu escritório, já falei isso, mas cabe dizer de novo. Estava conversando com uma pessoa, a pessoa bateu na porta, disse, posso falar com o senhor um minutinho? Falei, pode. Uma pessoa bem calibradinha, aqui. E chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou querendo fazer alguma coisa na vida da igreja. Falei, ok. Ela disse assim para mim, será que não tem um banheiro para eu passar um pano de vez em quando? Eu falei, tem 2 lá embaixo, 2 aqui em cima. Sabe por quê? Quando eu quero servir, não é no nível da minha vontade, é no nível do meu Senhor. Levita quer servir, mas em um lugar de destaque que todos possam ver, e ele possa receber elogio de alguém, mas eu queria que você servisse por detrás dessa parede. Porque não importa se nenhum dos olhos desse aqui estão te vendo, mas os olhos daquele que é poderoso te contempla. Nessa noite o Senhor está querendo um negócio particular com você.
Nessa noite Deus está querendo um encontro particular com você. Deus quer saber das suas negociatas. Deus quer saber dos seus particulares. Nessa noite Deus não quer saber da sua maquiagem. Ele quer saber como está o teu coração. E se eu fosse você, abria o meu coração diante do Senhor nessa noite e colocasse para fora todas as coisas que têm impedido o Senhor de agir verdadeiramente como precisa na sua vida. Finalmente, levita é aquele que deveria transportar a presença do Senhor. Ah, meus irmãos, se Deus me escolhesse só para transportar a sua presença. Eu brinquei com umas irmãs aqui essa semana, acho que foi no TLC, falando sério. Mas eu disse para ela assim, a gente vê, cadê o Alexandre? Ali. A gente vê o Alexandre aqui de vez em quando apagando as luzes do templo e acendendo. A gente deve olhar assim e falar assim, coisa para menino adolescente. Coisa para menino. Bobagem. Sabe o que acontece? O culto dele é diferente do teu que não faz nada. Ele está tendo uma intervenção de culto diferente da tua. Agora eu te pergunto, qual é o privilégio de acender e pagar a luz? Você podia chegar e falar, o que é que eu posso fazer, pastor? Alinhar as cadeiras, o que é que eu posso fazer? A gente gosta muito de falar da vida de Samuel, o ministério de Samuel. Eu particularmente gosto demais, porque Samuel não foi apenas aquele profeta com aço, que teve o privilégio de ungir o rei de Israel. Mas Samuel foi o líder da escola de profetas. Meu Deus do céu. Quando esse sujeito passava naquelas bandas ali de Emaús, quando esse sujeito passava ali naquelas áreas ali da terra dos filisteus, meu Deus, esse cara olhava para Samuel e falava, eu não posso fazer nada com esse sujeito, rapaz, porque tem um negócio na vida dele, porque Samuel tinha intimidade com o Senhor. Mas sabe aonde que ele começou a ser líder da escola de profetas? Com 5 anos de idade. Fazendo sabe o quê? De manhãzinha, de tardinha, vinha aqui, como se fosse esse tempo, subia no altar do Senhor, chegava aqui, acendia a lamparina para poder clarear o altar. Ia embora para casa e fechava a porta. De manhã cedo acordava, que nem uns molengões que tem aí. Mamãe fica chamando para a escola, meu filho, levando para o trabalho, mais 5 minutos. Quando é que Samuel botou aquela soneca no despertador? E eu não me lembro que Ana ficava chamando Samuel. Ele levantava de manhã, abria o templo, chegava aqui, apagava a lamparina e ia embora. De tarde, vinha aqui, acendia a lamparina. De outro dia, apagava a lamparina. Eu pergunto a você, qual é o significado disso diante de um ministério sacerdotal? Zero, nada. Mas Deus não vê como vê o homem, Deus olha para o coração. Tem muitos que estão aqui com o microfone na mão, pisando no altar do Senhor, mas com uma vida toda cheia de brecha, tentando enganar os homens, mas não enganando a Deus, e andando para trás, porque está tentando mentir ao Espírito Santo. Mas Samuel tinha o coração alinhado com o coração de Deus. Eu acho que quando ele acendeu a primeira vez a lamparina, Jesus e Deus conversaram e falaram assim, vamos colocar esse cara na posição mais alta, porque se for fiel no pouco, o reinado de Davi em Israel não começou no Monte Sião, o reinado de Davi em Israel não começou nas colinas ou nos palácios. O reinado de Davi, na vida da nação de Israel, começou em um campo abandonado junto das ovelhas. Eu queria que você atentasse para essas coisas hoje.
Davi, quando estava com as ovelhas no campo, não pensou besteiras, não tinha uma mente impura, mas Davi dizia, sabe o que ele falava? O Senhor é o meu pastor. Talvez com dor na alma, dor no coração, uma sensação de desprezo e abandono pelo seu pai, pensando uma hora como esta, os meus irmãos estão tomando vinho, os meus irmãos estão comendo do bom, do melhor, e eu estou sozinho no campo. Mas quando ele pensava isso, ele dizia, contudo, o Senhor é o meu pastor. Eu queria nessa noite que você ajustasse o teu coração. Tem sofrido muitas afrontas, tem sofrido muitas lutas, mas eu quero te dizer, o Senhor Deus é o teu pastor, e nada te faltará. Ele vai suprir a tua vida, vai suprir a tua família. Só vou te dar um conselho, você escreva o que eu estou te falando. Não abra mão do teu chamado. Davi podia chutar o pau da barraca, desculpe a expressão, jogar a toalha, abandonar aquelas ovelhas lá, já que eu não posso estar onde meus irmãos estão, também nada eu faço. Tem muita gente assim. Já que eu não sou o líder dessa célula, também eu não vou participar, eu vou esvaziar a célula. Eu quero dizer, com um coração desse você nunca vai assumir o seu melhor, porque Deus olha para o coração. O Senhor é o teu pastor. Ele é o pastor da tua família. E nada te faltará. E os olhos de Deus nessa noite estão voltados para esse lugar. Sondando o teu coração. Dizendo para você que tu és um filho amado, uma filha amada. Porque Ele tem algo novo para a sua vida nesse lugar. Quarto tipo de pessoa, samaritano. Aquele que faz da igreja do Senhor um hospital. O samaritano é aquele que faz da igreja do Senhor um lugar de cura, de remédio. O povo judeu é muito zeloso de algumas coisas. Existe um determinado local, antes da gente entrar num deserto que tem lá, para ir para o Mar Morto, eles fizeram um monumento em homenagem a este samaritano. Pela atitude que esse homem teve, pela vida que esse homem teve. E uma coisa é certa, quando a gente tem ações baseadas na palavra de Deus, o nosso testemunho, o próprio Deus vai se encarregar de repetir. Eu quero te dizer nessa noite, para de buscar a aprovação de homens e procure agradar o Senhor da tua vida. Porque é Ele que vai te exaltar. É Ele que vai promover o teu coração. Você não precisa de aprovação de homens. Você precisa da aprovação do Senhor. Samaritano significa para nós um bom discipulado. No discipulado a gente cura as feridas. No discipulado a gente oferece o ombro para choro. No discipulado a gente oferece o que temos de mais para aquele que não tem nada. No discipulado a gente encontra vida onde estava chegando a morte. Você que está aqui hoje, que tem se esquivado do discipulado, em nome de Jesus, procura um discipulado para você. Porque o bom samaritano, o bom samaritano foi remédio na vida desse rapaz. E a palavra de Deus diz o quê? Que ele deixou o cara no hospital. Pegou o cara, botou em cima da sua cavalgadura, do lombo do seu jumento, e entregou na estalagem para poder completar o serviço. Diríamos assim na linguagem de hoje, ofereceu os primeiros socorros. Eu te pergunto nessa noite, você tem executado os primeiros socorros na vida de alguém?
Eu tenho certeza que lado a lado da tua casa, parede com parede, tem gente agonizando espiritualmente, pronto para morrer. E você tem a ferramenta dos primeiros socorros. Sentado na tua sala onde você trabalha, tem gente agonizando e dizendo, amanhã eu morro. E você tem os primeiros socorros para dar. Mas você precisa sair daqui hoje, um coração de bom samaritano. Vamos ler essa frase aqui comigo. As igrejas... hospitais. Eu queria preparar o teu coração nessa noite para entrar uma pessoa aqui com um perfume não francês que você usa, mas talvez com um banho vencido de semanas, que você tenha coragem e força para ficar do lado dela, porque o que ela precisa você tem, o bom perfume de Jesus. Eu queria que você tivesse o teu coração preparado para não escolher quem você vai se relacionar, mas que você sinta compaixão pelas almas que se perdem, que não se aproxime pelas pessoas pelo nível social que elas têm, mas que você se aproxime das pessoas pela necessidade que precisam de ter um encontro com Jesus. Nessa noite, o Senhor me mostra que Ele está com um jaleco branco nas mãos. Mas tem pessoas aqui que não abrem os braços para Ele botar o jaleco, porque nesse jaleco tem a cruz que representa a vitória do Senhor na cruz do Calvário, e você tem se recusado a fazer a obra de Deus. O Senhor quer botar esse jaleco em você hoje, porque você é enfermeiro e é médico de Jesus. Queria orar por você. Queria orar por você. Você que tem sido talvez um levita negligente. Você que com a mesma boca que dá glória a Deus aqui nesse lugar, amanhã está soltando palavrões e coisas indecentes. Você que tem botado a mão aqui nas coisas santas de Deus e lá na rua tem botado a mão em coisas que não deve. Eu quero orar por você. Deus vem buscar os bons samaritanos. Gentilmente, onde você estiver, sai do seu lugar, porque eu não vou fazer nenhum rodeio, não vou pedir para fechar o olho ou fazer nada, porque no céu, quando eu entrar, eu quero que o Senhor esteja com os olhos regalados para mim. Onde você estiver, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se você quiser, sai do seu lugar e vem no altar. Quero orar por você. Não precisa se ajoelhar. Procura tomar conta de todo o altar, se você puder. Eu quero te ver. Encosta mesmo aqui no altar. Isso aqui não é uma oração para receber poder. É uma oração para a gente mudar de vida. Deus conta com os bons samaritanos. Deus não conta com mentirosos que adoram o Senhor aqui e lá fora estão falando coisas feias. Pessoas mentirosas, Deus não conta com você. Deus conta com bons samaritanos. Irmã Vera, vem aqui no altar. Pega o óleo da unção. Irmã Dulce também, sobe aqui no altar, pega o óleo com a pastora e vamos ungir todas essas pessoas que estão aqui no altar. Enquanto eu estiver orando, as irmãs estejam ungindo essas pessoas com óleo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua manifestação neste lugar. Somos gratos a Ti, Senhor, porque a palavra que é poderosa foi ministrada nessa noite. Senhor, e Satanás sabe que essa noite ia terminar desse jeito, e é por isso, Senhor, que se levantou, ó Deus, para perturbar, Senhor, a ministração da Tua palavra. Mas eu quero Te louvar, porque sobre todas as coisas o Teu nome sai vencedor, Senhor.
Toma conta desses corações que estão aqui nesse momento. O Senhor conhece a situação de cada um. O Senhor sabe a necessidade. E também conhece o choro, Senhor, do coração. Em nome de Jesus, neste momento, nós, Senhor, repreendemos agora toda a ação do mal que tem tentado, Senhor, destruir o sonho desses irmãos, Senhor. Quero declarar, Senhor, derrotado nesse momento todo espírito de salteador neste lugar, todo espírito de ladrão de bênçãos, todo espírito, Senhor, de negligência nesse momento, todo engano, Senhor, vai caindo por terra agora. Vai estabelecendo a tua glória, vai estabelecendo o teu mover, porque grandes coisas tu tens feito neste lugar, Senhor. E eu quero declarar de maneira profética, a partir desta noite, essas vidas nunca mais serão as mesmas. Ministra, Senhor, ministra para a glória do teu nome, porque teu é o reino, tua é a glória e o poder para sempre. Em nome de Jesus, eu quero ministrar, Senhor, uma unção poderosa do Espírito do bom samaritano neste lugar. Vidas serão curadas, saradas, cuidadas para a glória e louvor do teu nome. É assim que nós oramos, Senhor. É assim que cremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias. Deixa eu falar uma coisa com vocês que estão aqui na frente.